Radar ANEFAC. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Radar ANEFAC. Hoje teremos mais um episódio da série que está apresentando a vocês a diretoria executiva da entidade. Eu sou o Marcos Grigoletto, diretor executivo da Regional Centro-Oeste e membro do Comitê de Inteligência de Mercado do Agronegócio da ANEFAC. E, juntamente com Luciana Bassi, head adjunta de governança corporativa da ANEFAC, falaremos sobre a governança corporativa no agronegócio brasileiro. Luciana, seja bem-vinda. Olá, muito prazer. Eu sou Luciana Bassi, diretora adjunta da Diretoria de Governança. Estamos aqui para bater um papo sobre governança no agronegócio brasileiro. Marcos, para começar, eu acho que seria interessante você dar uma visão geral do setor no Brasil, com toda a sua experiência de campo e atuação. Perfeito, excelente, Luciana. Luciana, passando uma visão geral, né, do agronegócio no Brasil, o agro no Brasil ele fechou o ano de 2020 com uma expansão recorde do PIB de 24,31% em comparação com o ano de 2019. E com esse resultado, né, o agronegócio ele ampliou em 26,6% sua participação no PIB total do país no ano passado. E o que nós tivemos em todos os segmentos da cadeia do produtivo do agro foi uma alta bem significativa de crescimento para todos os setores em 2020. Isso é um fato bem relevante e bem importante, né? Quando a gente olha o Brasil em termos de agronegócio global, hoje o Brasil lidera, né, a produção e exportação de diversas commodities, por exemplo, soja, milho e café. E trazendo aí para o nosso cenário de 2021, o agronegócio brasileiro já cresceu 5,35% no primeiro trimestre de 2021. Olhando as expectativas dos economistas, é que a participação do agronegócio no PIB total do Brasil ele pode ultrapassar os 30% agora em 2021. E quando a gente olha também as pesquisas e projeções do MAPA, a produção agrícola brasileira ela deve crescer até 2030 mais de 20%. Então, Luciana, você pode observar que o agronegócio ele alcançou esse lugar, né, com muita dedicação, investimento em inovação, tecnologia e a expertise e conhecimento, né, dos produtores rurais. Mas a gente observa que ainda tem muito o setor ainda tem muito a ganhar e agregar em relação às suas estratégias, acrescentando um item essencial que outros segmentos já possuem de longa data, que é a governança corporativa. A governança corporativa ela pode ajudar o agro, né, seja em organizações societárias, planejamento sucessório, tributário. Falamos também de gestão de riscos, né, entre tantos outros pontos. Você vê que tem um vasto campo a ser explorado com relação à governança no setor do agronegócio. E para concluir, Luciana, eu poderia acrescentar para você, né, e para todos os ouvintes, que o agronegócio no Brasil ele ainda está muito restrito às grandes empresas e às empresas familiares tradicionais. Hoje a gente vê a segunda e a terceira geração chegando, né? E quando a gente bate uma fotografia, né? Quando a gente olha a fotografia do censo de 2017, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais, dos quais aproximadamente 4,5 milhões são de pequenos ou médio portes. Então, muitos desses produtores, né, eles ainda carecem de uma boa prática de governança corporativa. Tendo essa visão, né, esse panorama de fundo, eu gostaria de chamar você, Luciana, para comentar os desafios da governança corporativa para esse nosso agronegócio brasileiro. Ok, Marcos. Bom, muito obrigado. Pensando nessa grandeza de indústria com essa geração de receita muito importante, eu penso que a gente pode dividir
a indústria nos grandes e nos familiares, né? Quando a gente olha os grandes, as abertas, elas têm uma série de regulamentações a serem observadas, como Novo Mercado, CVM, CVM 586, Pratique e Explique. Quando a gente vai para estatais, tem a 13303. Com relação a boas práticas de governança, eu gosto de citar o Guia de Governança do IBGC, Código da Ambima, e a gente observa uma grande pressão em todos os níveis e portes de organizações do setor em relação à transparência, responsabilidade socioambiental e governança. É interessante observar que o Brasil tem, nesse panorama que você deu, mais de 100 empresas do agro, incluindo nacionais e estrangeiras, com receitas acima de 1 bilhão, sendo dentre elas Raiz, Cosan e empresas familiares. Só que quando a gente olha para as empresas listadas no Brasil, a gente enxerga apenas 7 empresas listadas. E um grande destaque são as empresas familiares que atualmente estão na B3, como a Jales Machado, a Usina Açúcar e Álcool e a Boa Safra Sementes. Adicionalmente, essa pressão de governança, a gente observa quando a mídia e os stakeholders cobram por diminuições de queimadas, proibições de exportações da carne do Brasil. Existe uma pesquisa da Associação Brasileira do Agronegócio de 2020, com diferentes stakeholders, que identificou que o tema governança e gestão é o segundo principal gargalo do agronegócio, somente atrás da infraestrutura da sua cadeia de distribuição. E outra pesquisa da PwC, também de 2020, demonstra o quanto as informações de ESG têm sido cobradas, além das informações financeiras. Então, quando a gente olha do agronegócio em todas as empresas dos diferentes portes, as oportunidades e desafios de governança estão relacionadas com sucessão, mercado internacional, própria disponibilidade de recursos para executar o plano estratégico, as regulamentações globais, o ESG, a mudança no comportamento do consumidor, os desafios tecnológicos e até a concorrência global. Excelente, Luciana. A gente começa a observar, né, que o Brasil vem dando um passo importante, né, nas iniciativas nacionais e também nós temos várias iniciativas internacionais relacionadas ao agronegócio, né? Uma preocupação muito grande, né, nessa sustentabilidade, na segurança alimentar e na rastreabilidade dos alimentos. Quando a gente olha o nosso cenário nacional, nós temos aí em 2016, né, a criação do RenovaBio, né, que teve como objetivo criar metas de descarbonização e colaborar aí com o Acordo de Paris, né, de 2015. Logo na sequência, o MAPA em 2007 criou o selo Integridade, né, para buscar incentivar as empresas do agro a implementar boas práticas de governança, compliance e ética e sustentabilidade. Tudo isso, né, já observando o que a gente já tinha dentro de acordos internacionais. Voltando um pouco, né, as disposições ali do Acordo de Paris, nós temos o Pacto Global também, de 2000, lá em Nova York, né, e no último, né, quando a gente conecta tudo isso com o último relatório global de riscos do Fórum Econômico Mundial, a 15ª edição agora de 2020, você observa que dos 5 principais riscos, né, listados que envolvem os assuntos de longo prazo, eles estão relacionados a questões ambientais. Mas, além disso, nós tivemos a questão da pandemia, né, nos últimos anos. E, além dos riscos ambientais, há uma preocupação muito grande, né, pensando na indústria agropecuária, que trabalha fortemente aí com a manipulação dos alimentos, questões relacionadas à contaminação, inspeção de qualidade, controle da cadeia produtiva,
porque isso acaba impactando diretamente na segurança dos alimentos que são consumidos internamente no Brasil e no mundo, né? E isso traz um alerta com relação a eventuais doenças que possam ocorrer por esse meio. Seria uma ameaça aí à saúde que deve ser amplamente considerada para análises de riscos. Hoje, isso está bem conectado, né, com relação à pressão externa de investidor para divulgação e desempenho do ESG. Porque com essas informações, eles podem ter informações mais sólidas em mãos para eventuais tomadas de decisão, né? Como que você conecta isso, Luciana, com relação à governança corporativa? Marcos, quando a gente pensa na governança, existem os pilares da governança, e o agronegócio, além dos pilares estruturantes, como sócio, conselho, sucessão, a própria conduta e conflito, essa questão dos órgãos de fiscalização e controle, onde nós temos as práticas de risco, de ética e de integridade, são extremamente relevantes. Na prática, essas empresas já executam essas atividades nos dia a dia, mas é uma questão de organizar essas práticas e prover a alta administração com informações confiáveis sobre riscos ambientais, sociais, de saúde e segurança, de mudanças climáticas também, que é um tema altamente discutido. Então, essas empresas, elas precisam dedicar recursos para ajudá-las a implementar essas práticas de risco, compliance, auditoria, ética e integridade. E eu vejo um caminho estruturante para a evolução dessas práticas de governança, é pensar num plano estruturado de sucessão, adotar essas boas práticas com conselho, comitês de supervisão, gerenciamento de riscos, compliance e definitivamente colocar em prática e divulgar as suas práticas de ESG, tanto em relação a regulamentações internacionais e nacionais, em função principalmente da pressão, das mudanças do comportamento do consumidor e da demanda por esse tipo de informação pelos stakeholders. Então, é importante que essas empresas implementem uma estrutura de governança robusta, para dar segurança que esse plano de negócio está sendo dirigido, né, dentro das boas práticas de governança, dentro de uma prática sustentável. Excelente, Luciana. A gente consegue observar, né, uma mudança já nessa segunda e terceira geração, que principalmente das empresas familiares, né, que estão esse pessoal vem com uma garra nova, vem com uma visão nova de governança corporativa, muitos preocupados aí com a sustentabilidade, com as transparências nos negócios, né? E também com as mudanças de hábito e de cultura, né? E por outro lado, como você bem mencionou, essa forte pressão, tanto nacional e internacional, por transparência, né? Dentro de toda a cadeia de valor do agronegócio, ele acaba forçando as empresas a se movimentarem para que sejam observadas todas as normas aí de ESG, que a gente vê que é um caminho sem volta. E as empresas, além de melhorarem, né, as estruturas internas, a governança corporativa interna, isso pode ser uma alavancagem de negócios futuros, né? A gente ouve falar muito aí do Green Deal, né? A moeda verde, e até mesmo para alavancar novos investimentos e trazer novas fontes de recursos financeiros para a empresa com custo mais reduzido, essas boas práticas ESG, elas serão essenciais aí no futuro. A gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Eu vou passar a palavra para você para as considerações finais e foi um prazer aí falar contigo sobre a governança corporativa no agronegócio brasileiro. Obrigada, Marcos. Eu acho que, assim, uma mensagem final, vendo toda essa movimentação de governança no setor, é que essas empresas continuem engajando seus acionistas para entender oportunidades e desafio, quais são os temas relevantes e
e desenvolver uma jornada de evolução da governança. Eu acho que esse caminho está sendo muito bem trilhado, nós observamos isso no próprio Ministério no MAPA, né, da Agricultura e Pecuária, com grandes ações de selo, e então eu acho que é o rumo, sim, é o rumo a seguir, trilhar essa jornada de melhores práticas de governança para todas essas empresas. Muito bom. Em nome da NEFAC, eu agradeço, Luciana, essa nossa conversa, esse nosso grande encontro. Continuem acompanhando nossos novos episódios do Radar NEFAC, todas as terças e quintas-feiras. Siga conectado conosco. Um grande abraço e até a próxima. Radar ANEFAC.